aula de hoje, o valor do tempo. Anote essa frase, papel e caneta na mão, vamos começar anotando. O tempo voa. Anote essa frase. O tempo voa. Mas a boa notícia é que você é o piloto. O tempo voa, mas a boa notícia é que você é o piloto. Ou seja, o tempo está voando, o tempo não para, não dá para engarrafar o tempo, não dá para voltar atrás, tá? Não dá para rebobinar a vida. A vida está passando, ela só vai para frente. Então nós temos que aprender a administrar essa moeda caríssima e justa, que é o tempo. Porque dinheiro, uns têm, outros não, mas tempo, todo mundo tem as mesmas 24 horas. É o que você faz com o teu tempo que determina quem você vai se tornar. É como você administra seu tempo que determina se você tem recursos ou não, se você tem amigos de verdade ou não. É onde você investe o seu tempo que as coisas que realmente valem, que realmente importam, voltam para você. Ou seja, quero muito que minha família seja equilibrada. Amanhã a gente vai falar sobre família, né? Então você tem que investir tempo nela. Mais do que investir dinheiro, mais do que investir qualquer outra coisa, é investir tempo. Olha o que diz Salmos capítulo 90, versículo 12. Salmos capítulo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que nós alcancemos o coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que a gente alcance um coração sábio. Ou seja, quando a gente aprende a contar nossos dias, a administrar bem nosso tempo, a gente alcança também sabedoria junto com isso. Vale a pena, vale a pena. O tempo voa, mas você é o piloto, administre bem o seu tempo. Primeira coisa que eu quero te ensinar hoje, papel e caneta, número 1. Como aproveitar o tempo? Acabou o carnaval agora. Você está levando a sério a tua vida. Né? Não é possível que você vai levar na brincadeira algo tão sério que é a sua vida. Então, como você aproveita bem o seu tempo? Número 1, aproveitar o tempo. Como, Thiago? Fazendo agenda diária. Você precisa, para administrar o seu tempo, ter uma agenda diária. Eu não saio de casa sem saber o que eu vou fazer. Eu vim para cá sabendo que eu tenho café com destino 6h57 da manhã, depois eu tenho uma reunião tal hora, depois tal isso, vou almoçar hoje com os empresários amigos, depois vou tal isso. Eu tenho minha agenda determinada. Você não pode simplesmente viver a vida à lá vão ter. Você tem uma organização. Você precisa saber qual é o teu caminho. Isso é muito importante, aliás, essencial. Aproveitar o tempo é administrá-lo bem. Anote isso. Aproveitar o tempo é administrá-lo bem. Então, número 1, você tem que ter uma agenda diária. Número 2, você precisa de ajuda de pessoas. Por quê? Quando você não tem pessoas te ajudando na administração do tempo, você tem que fazer tudo sozinho. Um exemplo. Eu estou aqui dando aula para vocês, então hoje eu não consigo levar meus filhos na escola. Mas eu tenho uma pessoa que me ajuda com isso. Se eu não tivesse essa pessoa, eu não poderia estar dando aula, eu teria que estar levando meus filhos na escola, afinal de contas eles entram 7. E a gente começa às 6h57 da manhã. Então, existem coisas que você vai precisar de pessoas. Vai precisar de pessoas. Então mantenha bons relacionamentos, e ter bom relacionamento é um dos pilares da vida, mantenha bons relacionamentos para que você possa ter pessoas com quem contar. Tiago, é muito difícil ter pessoas com quem contar. Concordo. Concordo, é difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível. Então você vai realizar. Vai acontecer. Então, para você aproveitar o seu tempo, você tem que ter uma agenda diária. Você faz agenda diária? Faz agenda semanal? Você faz, Wellington? Você tem noção do que você vai fazer, né? E essa noção do que vai fazer é muito importante para te dar um norte, para te dar um destino. Segundo, ajuda de pessoas. Não dá para você tocar a vida sozinho. Às vezes você vai precisar da ajuda de um familiar, de um amigo, de um companheiro de trabalho. Imagina eu ter que fazer isso aqui sozinho. Não dá, eu tenho uma equipe aqui comigo. Quando você tem ajuda de pessoas, você administra melhor o seu tempo. E quando você tem uma agenda diária, você também gere melhor o seu tempo. A terceira dica que eu quero te dar sobre aproveitar o tempo é ter uma lista de prioridades. Lista de prioridades. Por quê? Porque existem coisas que você vai ter que decidir na hora. Você está com a agenda diária, mas apareceu uma urgência. Aí você tem que decidir entre urgência e prioridade. Isso é urgente? Eu tenho que fazer, mas é prioridade? É o que eu teria que fazer hoje? Quando você entra nessa lista de urgência e prioridade,
você consegue focar mais na administração do tempo. Porque senão a gente vive de urgência em urgência, de apagando fogo aqui, apagando fogo ali, e não faz o que tinha que ter sido feito. Então, prioridades são mais importantes do que urgências.